Lucas Assunção, como era o ancestral em comum entre fauna e flora? Nossa, que pergunta legal. Então, o que aproxima animais de vegetais e também os fungos, né, é que nós temos células eucarióticas, ou seja, nossas células possuem organelas dentro delas que produzem energia para nos manter, que são as mitocôndrias, e no caso das plantas, ainda por cima possuem os cloroplastos, que tornam a planta autossuficiente, né? Então aí você tem o cloroplasto, que gera a energia que vai ser queimada depois pela mitocôndria para que a célula se mantenha, né? E você tem, no caso das células heterotróficas, né? No caso dos animais e dos fungos, a célula ela precisa comer alguma coisa que vem de fora para ir depois fazer a queima celular nas mitocôndrias para poder ter energia para sobreviver. E você também tem outras características, como por exemplo o núcleo da célula fica envolto numa membrana, né? Ele não está solto no citoplasma ali, né? O DNA ele está preso numa membrana, né? Que chama carioteca. E você tem algumas outras coisas envolvendo a membrana celular, outras organelas ali envolvidas. Eu só falei as coisas principais, tá? E então você tem essas semelhanças. Isso faz com que nós sejamos colocados num grupo que é chamado de eucariota, que tem um ancestral em comum, porque a probabilidade da célula eucariótica ter surgido mais de uma vez é muito pequena e, geneticamente falando, a gente consegue observar essa similaridade entre eles, né? Então, quando você coloca tanto a parte anatômica quanto a parte molecular em conjunto, você chega num ancestral em comum mais próximo entre plantas, animais e fungos do que todo o resto, né? Que seriam as bactérias, outros grupos até alguns outros grupos. Não, pera, já vou explicar. As bactérias, as arqueias e tal. Então já fica meio que na cara que o ancestral comum entre plantas e animais era unicelular, né? Era unicelular, tá ali no meio daquilo que a gente costuma chamar de protozoário, mas é que protozoário não é um grupo único. Você tem aquelas células eucarióticas, né, aqueles seres eucarióticos unicelulares que estavam espalhados pelos oceanos ali no meio do Arqueano, né, sei lá, 3 bilhões de anos atrás, ou 2 bilhões e meio. E esses protozoários, né, cada um originou uma linhagem, ou não originou linhagem nenhuma, foram extintos. Algumas dessas linhagens continuaram sendo protozoários, né. Eu sei que os animais e os fungos, eles estão mais perto das amebas, dos amebozoas, que tem aqueles pseudópodos, né, que vão, entre aspas, caminhando, né, usando esses pseudópodos que eles usam para fagocitar as estruturas que eles vão se alimentar, ou mesmo os organismos ali que eles vão comer, né, outras células, etc. Né? Tem algumas amebas que são muito grandes, né, são supercélulas que a gente chama, né, então chegam a fagocitar até animais microscópicos, né, seres multicelulares. Então é bem interessante. Eu sei que a gente está mais perto deles, né, os animais e os fungos. Né, os animais e os fungos estão mais próximos uns dos outros do que as plantas, e as amebas estão mais próximas da gente do que os grupos de protozoários, entre aspas, que dão origem às plantas. Que aí estão, por exemplo, os protozoários fotossintetizantes, tá? Que são os que têm os cloroplastos e tal. Então o ancestral em comum era unicelular, tá? Eucariótico, ou seja, tinha ali mitocôndrias, né, produzindo energia, tinha uma membrana cobrindo o núcleo, né, protegendo o DNA. Então essas coisas, isso a gente pode afirmar do ancestral em comum. Outras coisas aí já começam a variar, né? Mas esse seria o ancestral em comum entre fauna e flora. E seria, nossa, pré-cambriano lá atrás, cara. Seria acho que 3 bilhões, uma coisa assim.